sem que a gente possa olhar pelas lentes do Evangelho da salvação da cruz. Não podemos falar sobre reforma interior sem que a gente utilize as lentes do Evangelho da salvação da cruz, aonde verdadeiramente nós podemos encontrar a centralidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quase nós não temos falado sobre cruz, quase nós não temos falado sobre Cristo, centro de todas as coisas, ou até mesmo às vezes usamos em falar com os nossos lábios. Algum tempo atrás, eu estava aqui compartilhando, eu falei, o título da mensagem era Culto de Lábios. Às vezes nós temos culto nos nossos lábios, mas não temos culto no nosso interior, culto no nosso dia a dia, culto ao fechar a porta e convidar o Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, vamos ficar aqui, eu e você. Vamos ter esse tempo aqui, eu e você. Por isso nós não podemos falar dessa reforma interior sem olhar pelas lentes do Evangelho da salvação da cruz, porque foi a cruz que abriu o caminho, foi a cruz que abriu a porta, foi a cruz que abriu a janela, foi a cruz que abriu o portal, para que eu e você pudéssemos entrar, para que Ele mesmo, o Senhor Jesus, fosse o centro de todas as coisas.
E por isso nós lemos Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grande trevas serão. E aí, voltando para o versículo 21, ao contrário do que nós estamos falando, né? Nós lemos o 22 e 23, mas o 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Aí estará também o nosso coração. Abra, por favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 1. Você vai me acompanhando aí, embora pode ser que a versão aqui esteja um pouquinho diferente do que eu vou ler aqui no tablet. Diz versículo 1: se há, pois, alguma exortação, em outras palavras, encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrenados afetos e misericórdia. Isso que nós falamos aqui. Se há encorajamento em Cristo, se há consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, isso tudo que nós acabamos de ler aqui é resultado da nossa união com Cristo. Porque não existiria possibilidade de nós exortarmos, de nós fazermos consolação de amor, sem a possibilidade da comunhão do Espírito. Não haveria entranhados afetos e compaixões. Isso tudo é resultado da nossa união com Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 2 diz assim: completai a minha alegria. Quem que escreveu essa carta aos Filipenses? Paulo. O Paulo, o antigo perseguidor da igreja. Agora ele está dizendo assim: completem a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Diga comigo, pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Diga comigo, tenhais o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Diga comigo, sejam unidos de alma. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os filipenses? Completem a minha alegria, que vocês tenham o mesmo amor e sejam unidos de alma, que vocês tenham uma união no Espírito e que vocês possam andar de forma harmoniosa. Paulo estava desejando que os filipenses tivessem unidos em suas afeições, um em Cristo, em todos os desejos. Diga comigo, um em Cristo, em todos os desejos. Que coisa! Um em Cristo em todos os desejos, em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu me movo unido a Cristo. E eu tenho o mesmo desejo de que Cristo tem, porque eu estou unido com Ele. E conforme Jesus se move, eu me movo com Ele. Pode parecer uma utopia, mas é possível. É possível quando nós olhamos, quando a Bíblia diz ali, tendo o mesmo sentimento. Aí ele começa dizendo: nada façais por partidarismo,
Diga partidarismo comigo, partidarismo. Eu não sei nem de onde vem essa palavra, mas acho que faço uma ideia. Não pesquisei. Partidarismo vem de quê? De parte. Algo que está partido. Algo que está, cada um tem a sua filosofia, cada um tem o seu conceito. Hoje nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo e a gente olha e a gente diz assim: cada um pensa do seu jeito. Mas a pergunta é para ser assim? É para ser assim? Ou nós deveríamos pensar, sentir como o nosso Senhor e Salvador sente? Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses: completem a minha alegria. De que maneira eles poderiam completar a alegria? Ele começa a dar sinais, ele começa a mostrar placas, sinalizações, para que eles pudessem andar de uma forma que eles estivessem unidos às suas afeições, um em Cristo, em todos os desejos. E ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual o que é dos outros. Tende um em vista o que é tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Diga comigo: antes a si mesmo se esvaziou. Essa palavra vem aqui no original do Keno, significa esvaziar, tornar vazio. De Cristo, que abriu mão da igualdade com Deus, ou da forma de Deus. O que ele fez? Anulou. Ele fez o que? Privou-se de força. Ele torna vão, inútil, sem efeito. Ele anula, ele esvazia, fazendo com que algo seja visto como vazio e oco. O que é isso? A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Ele torna tudo vazio, ele abre mão da igualdade que ele tem com Deus, ou da forma de Deus. A gente diz assim: se Deus tivesse asa. Não é Red Bull, mas eu voaria. Aí o outro diz assim: mas Deus não dá asa à cobra. Nós tantas vezes estamos lutando para ser igual a Deus, e Deus, sendo Deus, ele começa a lutar para fazer o caminho inverso. Ele se esvazia, ele não usurpa, ele não se compara, ele não diz: não vou abrir mão disso, eu não vou soltar isso. Muitos de nós, quando recebemos algumas coisas, às vezes são coisas de Deus, mas nós nos aferramos com tanta força, temos dificuldade de compartilhar, temos dificuldade de dividir, temos dificuldade de derramar, que aquilo que era bom, precioso, passa a ser algo, sabe, que não tem tanto valor assim, porque o valor está em dividir, o valor está em compartilhar, o valor está em se dar. Por isso, Jesus Cristo, ele toma, sabe, a forma de se anular, privar-se de força. Ele torna vão, inútil, sem efeito. Mas que coisa mais chocante! E olha o que a Bíblia diz mais: ele assume a forma de servo. Além de se esvaziar, além de não se apegar, sabe, com Deus, ele se esvazia, ele se torna inútil, vazio, oco. E ele agora assume a forma de servo. Olha o que a Bíblia
só a forma de homem, ele assume a forma de servo. Essa palavra no original aqui é doulos, significa escravo, servo, homem de condição servil. De uma forma, como metáfora, alguém que se rende à vontade de outro. O servo é alguém que se rende à vontade de outro. Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Significa dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. É alguém que se dedica ao próximo, em detrimento dos seus próprios interesses, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilha. Além dele se esvaziar, ele agora assume um lugar de doulos, de servo, que serve ao outro. Ele, além disso, ele faz agora algo que é muito complexo. Eu queria que você olhasse, que você observasse, porque a Bíblia diz que ele é reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, mas esvaziou-se a si mesmo como uma forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Será que você já se humilhou a si mesmo? Ah, não, alguém já me humilhou. Isso é uma coisa. Agora, humilhar a si mesmo. Essa palavrinha vem de uma origem. Tapem significa tornar baixo, rebaixar, aplainar, reduzir a um plano. De uma forma de metáfora, rebaixar a condição humilde, reduzir as circunstâncias mais pobres, designar alguém a uma posição ou um lugar mais baixo. Humilhar, ser categorizado abaixo de outros que são honrados e recompensados. Ele humilha-se a si mesmo, a ponto de que outros possam ser honrados, outros possam ser recompensados. Meu Deus, se você não entrar por as lentes do Evangelho, da centralidade de Cristo, eu e você jamais poderemos entender isso. Talvez seja tudo o contrário do que o nosso coração deseja. Talvez o nosso coração, em muitas ocasiões, se aproxima muito ao coração luciferiano, de Lúcifer, que quer se assentar acima das estrelas do céu. Eu quero colocar o meu trono acima de todos. Eu quero ser reconhecido e honrado. Que caminho é esse? De humilhar-se? Que caminho é esse de abaixar, de deprimir, da alma que machuca o orgulho de alguém? A alma que machuca o orgulho de alguém. Você lembra de Pedro dizendo para Jesus: Jesus, que é isso? Tu não vai morrer não. A alma de Pedro estava explodindo por ver a grande revelação. Agora, você pode encontrar o Evangelho que te salva, mas a grande questão é o Evangelho que nos mantém salvos. Verdade. Porque tem muita gente que encontrou um lugar, uma entrada, uma porta, uma passagem, mas logo depois está perdido, está sem entender por quê. Ai, minha alma.
Muitas vezes, esse evangelho vai machucar a nossa alma. Esse evangelho vai fazer um negócio assim que a tua alma vai ficar toda tortinha. Tem gente que nunca endemoniou, mas a alma endemonia com a facilidade, fica toda torta. Se você falar assim, deixa Jesus fazer isso na sua vida, cara. Destituído de toda arrogância. Meu Deus. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Sabe por que isso foi possível? Sabe por quê? Porque Jesus, ele entrou no cenário da vida da humanidade para mostrar para nós que o caminho que se faz para estar acima, honrado, ele entra pelo caminho da humilhação, do quebrantamento, do esvaziar. Estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios de conceitos, estamos cheios de valores e achamos que é assim que tem que ser, que é assim que vai funcionar. Afinal de contas, eu entendi que sou o filho do rei. Irmão, você só é filho do rei por adoção. Agora imagine esse cara aqui. Ele era legítimo, sim ou não? Sim. Mas ele não usurpou, ele não se apegou e falou assim: eu não solto de jeito nenhum. Conhece aquela? Daqui não saio, daqui ninguém tira. Você é machinha, não é? É. Jesus cantou assim: daqui eu saio, daqui eu vou embora, e eu vou me identificar com aqueles que estão embaixo. Oh, glória. Eu vou sofrer, eu vou perder, eu vou morrer, mas também vou amar. Amar é se doar, amar é sofrer. Por isso que Jesus fez. Quer fazer um baixinho? Sai cantando no meio da rua. Bora? Destituído de arrogância. E para mim, tu vê um coração humilhado, irmão, é quando alguém que é filho de Deus se permite ir para um deserto, passar fome, sofrer, ser limitado, ser confrontado pela figura do próprio Satanás, dizendo: se. Mas alguém que sabe quem é, e alguém que é treinado no que é alguém que está preparado para receber o que acontece daqui em diante, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. O Pai não deixa uma dimensão de fora do governo de Jesus. Ele diz: no céu eu vou tomar o lugar que sempre foi meu, que eu resolvi soltar, esvaziar, me negar e descer, me tornar uma figura humana, me tornar um doulos, um servo, me humilhar a mim mesmo, negar a minha alma. Agora o Pai está dizendo: eu lhe dou um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus.
Aleluia. Amém? Se você não olhar por essa ótica da centralidade do Evangelho, da cruz do Calvário, você não vai poder entender que honra é essa, que lugar é esse. Não vou sofrer nada, não vou soltar nada, não vou dividir nada, não vou compartilhar nada. Você aprendeu só que o Evangelho de Jesus promoveu em você uma salvação. A Bíblia diz: e aqueles que creem em mim, do seu interior o quê? Fluirão rios de água. Isso fala de salvação. Agora, que tipo de salvação você deve compartilhar? Talvez a sua fonte seja a fonte: dê para mim, comigo, Senhor, Pai, olha para mim, Senhor, não esquece de mim. Se não tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, podemos fazer qualquer outra coisa, que será como se estivéssemos correndo atrás do vento. Por isso que o Evangelho, que está diante de nós, que está dentro de nós, esse reino que está dentro de nós, parece que então, sabe? Cadê? Não consigo tocar, parece um vento, estou correndo, mas não consigo atingir, não consigo pegar. Por quê, irmãos? Porque o sentimento, ele está equivocado, porque o sentimento está mal ordenado. Atos capítulo 17, versículo 24 e 31 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você vai ver isso aqui no contexto. O apóstolo Paulo chega lá diante daquele povo, e eles tinham feito um lugar, e tinham levantado uma adoração, eles tinham escrito ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pegou e falou assim: já que vocês desconhecem, eu quero mostrar quem é esse Deus que eu conheço. A pergunta é, irmãos, existem muitas pessoas levantando muitos altares, e eles estão escrevendo os nomes dos seus deuses, eles estão servindo aos deuses que eles nem mesmo conhecem, mas eles têm uma necessidade de levantar algo para ser Deus sobre eles. Essa é uma necessidade da humanidade. O homem precisa de Deus. O problema é que cada um constrói o Deus que assim o deseja. E Jesus veio desconstruir, inclusive, a ideia dos seus próprios discípulos, mostrando para eles a ótica de vocês. A lente de vocês precisa mudar. A lente de vocês precisam tomar uma nova maneira de se colocar, para que você possa enxergar da maneira correta, como se de alguma coisa precisasse. Você acha que Deus precisa de alguma coisa, irmãos? Pode parecer meio esquisito, como alguém que é todo soberano, majestoso, poderoso, precisa de algo. A verdade é que ele não precisa, mas ele precisa. Ele resolveu precisar, ele resolveu, sabe, se dar, se doar. E a Bíblia diz aqui de alguma coisa como se precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos dá vida, respiração e tudo mais. Posso ouvir um amém? Amém. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não estão longe de cada um de nós. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo, por favor?